Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alô nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro, do meu, do seu, do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui para um rápido vídeo trazendo informações com as quais pretendo atualizá-los a respeito das novidades que vão se confirmando quanto ao elenco do Flamengo para a temporada de 2021. Bom, nessa tarde de sexta-feira, algumas situações vão se estabilizando e a gente vai chegando a um denominador final quanto à situação de alguns atletas do elenco. Bom, rapidamente aqui, acho que todos acompanharam que houve a renovação na noite de ontem do Diego Alves com o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso goleiro, campeão brasileiro e da Libertadores, tem o seu vínculo prorrogado até 31 de dezembro de 2021. O Diego cedeu quanto à exigência que fazia de ter uma renovação de contrato de 2 anos e aceitou o contrato por 1 ano. O Flamengo, ao seu turno, aceitou pagar um pouco mais do que estava disposto a pagar, aceitando pagar uma quantia um pouco maior do que aquela que realmente queria despender para remunerar o Diego Alves pelo teu trabalho. E o Flamengo, algo que parece, pelas informações que a gente tem testemunhado circular na mídia, aumentou em 10% os valores de recebimento do atleta, que receberia algo em torno de 600 mil e passaria a receber algo em torno de 660 mil reais. O fato é que se chegou ao acordo, acredito que ao longo desse dia de hoje, sexta-feira, até talvez o final da noite, possam estar formalizando a assinatura de contrato e, enfim, colocando no papel aquilo que já ficou definido e apalavrado desde a noite de ontem. Então, Diego Alves renovando com o Flamengo e, como ele disse, fiquei aonde o meu coração queria. O Diego realmente quis ficar no Flamengo. O Flamengo queria que o Diego ficasse. A imensa maioria da torcida queria esse desfecho e aí está a atuação tanto da diretoria do Flamengo como dos procuradores do atleta, chegando a um final feliz para ambas as partes. Bom, quanto ao atleta Pedro Rocha, o clube de Moscou, o Spartak, informa que ele deve se apresentar no dia 12 de janeiro, na Rússia, para poder ser reintegrado ao projeto de futebol do Spartak e provavelmente ser utilizado pelo clube russo ao longo do ano. Ou, se farão alguma nova negociação envolvendo o atleta, aí já não é mais do interesse do Flamengo. Ao que tudo indica, o Flamengo não vai prorrogar o vínculo. Os valores de pagamento ao Pedro Rocha são considerados pela maioria dos membros do clube como um valor alto e no ano de contenção de despesas, esse valor alto para o atleta que não conseguiu entregar resultado tem sido visto por muitos dentro do clube como um valor que deve ser eliminado do orçamento, uma despesa que se entendeu não trouxe o retorno proporcional à sua intensidade, ao seu volume de gasto. Então, o Flamengo não deve continuar com o Pedro Rocha. É claro que essas são expectativas diante do que a gente está vendo. O Spartak já sinalizou oficialmente para o atleta que ele deve se reapresentar no dia 12 de janeiro e, ao que tudo indica, realmente esse deve ser o desfecho. O Pedro Rocha não seguindo no elenco. É uma pena porque é um bom atleta, é um bom jogador, um jogador de um nível bom, mas que, infelizmente, em razão das lesões, dos problemas físicos, não conseguiu, ao longo do ano, entregar resultado. Acho que somente uma reviravolta assim, não esperada, para que o Pedro Rocha continue com o projeto de futebol do Flamengo para 2021. O mais provável, nesse momento, é o retorno do atleta, inclusive se apresentando no dia 12 em Moscou. Bom, vamos lá. A grande notícia boa dessa tarde de hoje é que o Lille da França chega a um acordo com o Flamengo e a gente deve ter a oficialização, nos próximos momentos, talvez ainda hoje, talvez no fim de semana, no máximo na segunda-feira, do acordo que foi apalavrado, ajustado entre as duas diretorias do Flamengo e do Lille, para que o vínculo do Thiago Maia, isso mesmo, Thiago Maia, fique prorrogado até 31 de dezembro de 2021 e o atleta que estaria conosco até o meio do ano fica, enfim, até o final, sem qualquer custo adicional para o Flamengo. E a grande boa notícia é que, sem a necessidade de qualquer discussão mais aprofundada, o Lille entendeu que era papel dele, juridicamente, bancar os salários do Thiago Maia durante o tempo de lesão, e o Lille vai suportar esses custos e vai bancar o salário do Thiago Maia. Então o Flamengo tem essa desoneração na sua folha salarial durante o período em que o atleta ainda estiver lesionado e impossibilitado de iniciar os trabalhos no futebol. Então, notícia boa, o vínculo do Thiago Maia fica de fato prorrogado para 31 de dezembro de 2021. A gente já vinha sinalizando que esse era o caminho provável. Já há alguns dias a gente já falava sobre isso aqui e, enfim, ao que tudo indica, pelas notícias que já correm, abertamente em torno do Flamengo, o acordo foi selado na manhã de hoje entre Flamengo e Lille. Só falta agora oficializar, botar no papel, mas ao que tudo indica é esse o desfecho mesmo. Ok, pessoal? Thiago Maia com vínculo prorrogado até 31 de dezembro de 2021.
o clube francês pagando os vencimentos do atleta por quanto não estiver podendo voltar às atividades e essa prorrogação sem custos para o Flamengo. O grande desafio para o Flamengo vai ser conseguir, ao final do ano de 2021, fazer a compra e manter o atleta para 2022 no projeto de futebol profissional rubro-negro. O Flamengo já tem, não é, um investimento pesado que foi parcelado quanto à compra do passe do Pedro Guilherme. O Flamengo fez a compra e agora tem esse investimento a honrar as parcelas trimestrais no ano que vem. Não são valores baixos, considerando especialmente as dificuldades financeiras do momento que o Flamengo e a maioria dos clubes do mundo atravessam. E o Flamengo vai ter esse desafio de conseguir equacionar o seu orçamento e fazer um equilíbrio muito bom nas despesas com as receitas para poder fazer a compra do Thiago Maia. Ainda que não compre à vista, consiga uma negociação nos moldes da que aplicou para a compra do Pedro, parcelando isso, né, em diversas parcelas, mas o Flamengo vai ter que ter bala na agulha, pelo menos para fazer um aporte inicial. Tomara que dê certo, porque é um atleta que honrou, né, as expectativas que foram geradas quanto à sua contratação, jogou muito futebol nesse ano, e não fosse essa lesão, seria hoje, né, um dos mais importantes para essa arrancada final do Campeonato Brasileiro. Um atleta de muita qualidade, muito virtuoso, um atleta que durante aquele período difícil em que a maioria do elenco estava contaminada pela Covid, o Thiago Maia foi um dos destaques, foi um dos que segurou o rojão naquele momento, foi um dos que mais atuou durante aquele período em que nós estávamos com desfalques, ora por contaminação, ora por convocações de titulares para as seleções sul-americanas nos jogos das eliminatórias, e ele foi um dos principais responsáveis pelos pontos que o Flamengo conseguiu conquistar naquela sequência, ainda sob o comando do Domenech Torrent, em que a gente teve várias vitórias, e o Thiago Maia foi um dos jogadores mais importantes naquelas partidas. Basta lembrar aquele empate contra o Palmeiras lá em São Paulo, com o nosso time com a defesa toda de garotos e alguns garotos no ataque, e o Thiago Maia ali junto com o Gerson, Arrascaeta e o Pedro foi o cara que segurou o rojão e jogou muita bola. Então tomara que dê certo e que ele possa voltar no segundo semestre a jogar no alto nível que jogou nesse ano de 2020, e que o Flamengo consiga fazer a compra em definitivo do atleta ao final do ano que vem. Maravilha, pessoal? Maravilha. Bom, em relação ao PP, ao que a gente percebeu hoje no começo da tarde, conversando em alguns grupos aqui com amigos ligados ao Flamengo, fontes ligadas ao Flamengo, pode ser que surja assim um acordo entre o Flamengo e os representantes do PP para a prorrogação do vínculo. Essa prorrogação já foi solicitada pelo treinador Rogério Ceni, que quer manter o PP no projeto. O PP, a priori, estaria descartado para o projeto de 2021, mas porque o treinador quis, o Flamengo está avaliando essa prorrogação, e eu particularmente acho uma boa, torço para que ocorra e acho que vai acontecer. O PP é um jogador que tem um baixo custo no orçamento, um baixo custo na folha de salários rubro-negra, e é um garoto que, se for bem trabalhado, pode vir a dar resultado. Não estou dizendo que dará resultado, estou dizendo que pode ser que dê resultado, né? Está agora numa fase boa ali, está tendo oportunidade, não tinha antigamente, está tendo oportunidade, chamou a atenção dos treinamentos positivamente, se destacou, ao que fiquei sabendo, está tendo uma acolhida dos jogadores mais veteranos do grupo, jogadores mais cascudos do grupo, estão dando força para o garoto, né? E aí pode ser que o PP seja mantido para 2021. Acho importante, falei inclusive hoje na live da manhã, no nosso programa de manhã cedo, porque o Flamengo no ano que vem vai ficar sem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta em boa parte da temporada, talvez um quarto a um terço dos jogos, por conta de convocações, ora para a seleção brasileira, ora para a seleção uruguaia, durante um período ali no meio do ano de Copa América, pode ser um desfalque de 30 até 40 dias, se o Brasil for do início da preparação com todos os atletas até a fase final da competição, serão quase 40 dias sem os dois, são vários jogos no Campeonato Brasileiro, né? Então, o PP é um jogador da função, da posição. Caso dê certo e consiga encaixar um futebol pelo menos razoável, já é útil para o elenco. Nesse momento atual, quem o Flamengo tem para colocar ali naquela posição, além do PP, substituindo o Everton e o Arrascaeta, é o Vitinho jogando ali recuado, vindo por trás, ou então, se for o caso, avançar Diego ou avançar Gerson, que a gente já sabe que ficam fora de posição. O Diego hoje joga muito melhor quando joga como segundo volante vindo de trás e não como quarto homem de meio de campo se aproximando da área. Igualmente o Gerson, que joga ali naquele setor onde joga o clássico camisa 8, e ele, quando é deslocado para frente, não rende a mesma coisa do que quando joga na sua posição natural e aonde ele comanda o esquema tático de meio de campo do Flamengo, distribuindo as bolas ali para o Arrasca, para o Everton e centralizando para que o Arrasca possa ter liberdade na esquerda e o Everton na direita. Então, pode ser uma boa sim essa renovação do PP, é um jogador que já está no elenco,
pertence ao Flamengo. Se o Flamengo conseguir valorizar esse menino até para uma venda futura, é um ativo que pode somar no orçamento em anos posteriores. Então eu acho que seria uma boa o Flamengo pelo menos apostar nesse menino aí, e vamos ver se o olhar do Rogério realmente está certo e isso que ele vem mostrando no treino possa ser, né, convertido na prática em atuações em campo. Beleza, galera? Bom, há uma expectativa de retorno de 3 garotos da base rubro-negra. O Rogério já solicitou. O Yuri César, que pode estar voltando do Fortaleza. O Flamengo tem aí já sinalizado que vai acolher o pedido do Rogério e provavelmente o Yuri estará conosco no início da temporada de 2021. O Hugo Moura, que está no Curitiba por empréstimo, também deve retornar para o Flamengo. E o Rodrigo Muniz, na verdade, já retornou, já está incorporado ao grupo, até atuou no Fla-Flu pelo Sub-20, fez um gol de cabeça no cruzamento do Ramonzinho, né, que meteu uma bola perfeita na cabeça dele pela esquerda, e o Muniz deve continuar aí no profissional. Há uma expectativa grande agora quanto ao aproveitamento do jovem Guilherme Bala, que se destacou muito naquele jogo contra o Palmeiras, lá em São Paulo, no Allianz Arena, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É outro nome que está sendo analisado, observado, veio de longo tempo de inatividade por conta de lesão grave. Pode ser um nome que pinte aí no elenco em definitivo do profissional para 2021, e há uma expectativa, evidentemente, que possa rolar uma barca aí com a saída de alguns atletas que, principalmente a torcida, já está no limite, já deu na conta, né? E vocês sabem tanto quanto eu quem são esses atletas, né? Alguns atletas que a imensa maioria da torcida não quer que continue no projeto de 2021 no Flamengo, e a saída de alguns desses atletas abriria espaço para que os meninos da base possam ter mais chances, mais oportunidades, e seria muito bom avaliar isso no Campeonato Carioca, né? Um bom laboratório para que garotos da base, como Rodrigo Muniz e Guilherme Bala, no ataque, o próprio Lázaro no setor de meio de campo, caso continue, o PP, possam ter chances. Meninos que jogam nas posições de volante, como o João Gomes, que já está aí se firmando no elenco profissional, mas também, quem sabe, uma subida do Richard Rios ou do Daniel Cabral, ali como volante. E na zaga, os meninos como Otávio, Noga. O Natan já é uma realidade confirmada no Flamengo, no profissional, mas Natan, mais Otávio, Noga, até mesmo Milani, tendo a oportunidade, sim, no eventual Barca, né, expressão muito comum no futebol, saída de vários jogadores que não deram certo e não agradaram em conjunto. Barca, quem sabe uma Barca com Léo Pereira, Gustavo Henrique, Vitinho, Lincoln, Michael, isso poderia trazer dinheiro, fazer ativo de receita para o Flamengo e abrir espaço para os atletas da base. Quanto ao Lázaro, há uma expectativa de que possa chegar uma proposta para que o Flamengo faça caixa com a venda dessa joia rubro-negra, esse garoto de 18 anos que tem muito futuro, né, não vem vivendo um bom momento, não tem conseguido jogar um bom futebol no Sub-20, a queda de rendimento dele nivela com a queda de rendimento do próprio Flamengo, e há uma expectativa de uma possível negociação envolvendo o Lázaro. Vamos aguardar mais, chegarem notícias mais concretas para a gente passar para vocês, ok? Em relação ao William Arão e ao Diego Ribas, o Diego Ribas já fez a transição, já treinou com bola, provavelmente será relacionado para esse jogo contra o Bahia, e o Arão, o mais certo é para o jogo contra o Fortaleza, mas o Arão evoluiu muito na recuperação, foi uma recuperação surpreendente, muito rápida, pode ser a surpresa nos relacionados. Tudo bem, galera? Hoje é sexta, o jogo já é domingo, o Arão pode ser uma surpresa aí dentre os relacionados para o jogo de domingo, face ao nível elevado e rápido de recuperação que ele teve da lesão. Acho mais provável que o Arão volte contra o Fortaleza, mas pelo que li agora há pouco aqui, em alguns grupos nossos de pessoas ligadas ao Flamengo, foi surpreendente a evolução da recuperação do atleta William Arão, e pode ser que ele pinte como surpresa aí na lista de relacionados para esse jogo de domingo contra o Bahia. Beleza, pessoal? Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, eu estarei aqui fazendo o nosso bate-papo matinal no sábado, para a gente bater esse papo, fazer uma resenha sobre o jogo entre Flamengo e Bahia. A expectativa da torcida é grande, o Flamengo precisa vencer, cortar essa diferença para o São Paulo, trazer de 8 para 5 pontos, manter isso aí sendo administrável. O Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo só depende dele para ser campeão brasileiro. O Flamengo não depende de tropeços do São Paulo, o Flamengo depende de ganhar os jogos dele. Se o Flamengo ganhar todos os seus jogos, ele é campeão. Mas como se tem 8 pontos, tem 2 jogos a menos, se vencer os 2 jogos, cai para 6. Cai para 2. E tem jogo contra o São Paulo na última rodada, é confronto direto, é jogo aberto. Então o Flamengo só depende de si, não depende de nada nem de ninguém, só dele. Não é fácil, mas o Flamengo só depende de si. Beleza, pessoal? Então amanhã, às 8 da manhã, aqui no canal Connect Fla, sábado estaremos juntos fazendo uma resenha, um pré-jogo, falando desse confronto contra o Sport Clube Bahia, aqui no Maracanã no domingo, ok? Pelo Campeonato Brasileiro. Um grande beijo a todos, que Papai do Céu conceda uma sexta-feira maravilhosa, uma noite de sexta aí agraciada para todos, para vocês, suas famílias. Saudações rubro-negras. Alô, nação, conexão.